Espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel mata. E se não matar, deixa. Mas deixa-te numa caverna, onde vai vivendo. E vai se apagando. Vai vivendo. Vai se apagando. Quando nasce o bebê Moisés, logo levanta-se o decreto de começar a matar a criança. Era o quê? Espírito de Jezabel, que percebeu a missão que o menino carregava. Não conseguiram matar Moisés. O que fizeram? Carregaram Moisés, foram lhe deixar na casa de Faraó. Quer dizer que deixaram Moisés viver, mas lhe colocaram numa casa que possa confundir o seu destino. Quando Jesus Cristo nasce, o mesmo Espírito veio a operar. Procurou matar o menino. Mataram todas as crianças à busca da estrela maior que acabava de nascer. E aí os pais do bebê Jesus tiveram que carregar Jesus e se refugiar na África, no Egito. Ali, na esperança de que a missão dele é no Israel. E se ele for no Egito, a questão não é de ser chamado, mas tem que saber que no chamado há o local da tua missão. E o Egito não era o local. Então ele vai ficar sem impacto. Espírito de Jezabel. Amados, quando nós lemos os versículos que acabamos de ler aqui, preste atenção. Lemos o livro de 1 de Reis, capítulo 16, capítulo 18, capítulo 19. Pela vista, você logo entende que a Bíblia apresenta aqui 3 personagens chaves nessa história que nós lemos. Temos o Acabe, o rei, Jezabel, a mulher do rei, mas também temos o profeta Elias. São as pessoas chaves aqui nessa história. Para quem lê e entende o que está escrito. Mas quando nós afundamos a revelação, você vai perceber que há um grupinho de pessoas bem escondido que pode escapar à vista, mas tem a ver com a nossa mensagem profética desta manhã. Esse outro grupo de povo é o grupo chamado os profetas. Amém? Já que estamos num ano profético, a Bíblia fala de Acabe, fala de Jezabel, fala de Elias, mas também aqui a Bíblia fala de um grupo dos profetas. Esse grupo dos profetas estão divididos em 2 categorias. A primeira categoria são os profetas que morreram. Porque quando a Bíblia fala aqui dos profetas, você vai ver que a Bíblia explica que a mulher Jezabel tinha matado os profetas de Deus. Acho que nós lemos aqui, perceberam que mesmo Elias estava a reclamar como indivíduo. Estava a dizer que, Jezabel fez o quê? Matou todos os profetas de quê? Do Senhor na cidade. Então temos aqui um grupo de povo que passa um pouco despercebidos, chamados profetas, no meio de qual a primeira categoria são profetas mortos. Não é que não são de Deus, ou não eram de Deus. Eram de Deus, mas morreram. Morreram porque alguém que não tema Deus exerceu a sua autoridade sobre eles. Alguém que não tinha intimidade igual a eles com Deus aplicou o seu poder sobre eles. E aí quero chamar a atenção de alguém. Você vê na Bíblia que há um momento que o gigante, o ungido Davi, que derrubou Golias, teve que fugir perante certos inimigos. Porque Davi havia percebido que Deus está do meu lado, a unção está comigo, mas eu, além que Deus, por mais que Deus esteja comigo, por mais que a unção esteja comigo, ainda não estou capacitado para enfrentar este inimigo. Cada batalha tem sua dimensão, cada luta tem sua dimensão. Você nunca ouviu pastor que feiticeiros comeram? Igrejas que feiticeiros amarraram? Igrejas que feiticeiros infiltraram e entraram até na intercessão? Cadê Deus? E é aí que eu digo sempre, não é porque teu Deus é todo poderoso que você tem que lutar com qualquer pessoa. Aleluia. Não é porque teu Deus é todo poderoso que tem que provocar lutas com a sua burrice espiritual. E Deus não te dá vitória nas lutas que Ele não te mandou entrar. Deus te defende nas lutas que Ele te programou. Se você vai criar
nyongo, a tua confusão sozinho tem que resolvê-la. Eu disse que muita gente cria um problema, depois Deus para, lhes observa e começam a chamar Deus, venha, venha, para Deus entrar no assunto que Ele não programou. Receba a sabedoria divina. Receba a sabedoria divina. Aleluia. 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 Jezabel matou os profetas de quem? De Deus. Esse é o primeiro grupo, a primeira categoria. Profetas ungidos, mas que morreram. A segunda categoria são profetas ungidos também, mas que não morreram, estavam em vida. Todos estavam em vida, com a sua unção, com a sua graça, com a sua intimidade com Deus. Só que havia um problema. Havia um problema porque eles não morreram, mas eles foram colocados numa configuração, numa situação por meio de qual eles irão permanecer vivos, mas sem impacto. Quer dizer, alguns Jezabel matou, aos outros Jezabel não matou, lhes deixou viver, mas por mais que ficaram vivos, foram colocados numa configuração, foram colocados numa atmosfera, foram colocados numa situação que lhes deixa viver, mas viver sem impacto. Lhes deixa respirar, mas respirar sem impacto. Lhes deixa caminhar, mas caminhar sem impacto. Lhes deixa talvez orar e adorar seu Deus, mas adorar e orar sem frutos. Lhes deixa ter fé, mas fé sem obra. Alguns matou, aos outros deixou, mas os que matou não tinham diferença com os que morreram. Por que, amado? Porque no reino espiritual, o homem sem impacto não é diferente com aquele que já morreu. Não há vida estabelecida por Deus que é um desgaste. Toda vida, toda alma, toda respiração, toda estrela, todo destino, toda missão é para criar um impacto na sua sociedade. Você não é turista. Se tu achas que está a fazer turismo em Moçambique, eu não estou a fazer turismo, amado. Nós não somos turistas, nós somos missionários, somos comandantes, somos soldados que fomos enviados para criar um impacto radical, um impacto consequente na nossa sociedade. Irmão, quem morreu, morreu, mas quem vive sem impacto é igual com quem já morreu. Perguntaram a ele, nos ensina como orar. Queremos orar como você ora. Por que perguntaram? Por que pediram? Porque viram que ele estava a ter resultados que eles não estavam a ter. Agora não lhe pediram unção, porque eles perceberam que ele faz o que nós não fizemos, porque ele ora como nós não oramos. Então ensina-nos como orar. Ele disse que ok, tá bom, não tem problema, mas quando forem a orar, dizem ao Pai que o teu reino venha aonde? Aqui na terra, e que seja feita a tua vontade aonde? Aqui na terra, como é feito aonde? Ali no céu. Oh, parabragadebrossata. Numa outra dimensão, quer dizer que na minha vida haja aqui na terra o impacto celestial que você preparou. Em outra palavra, Deus só é glorificado na sua vida se consegue ver na tua terra o que Ele programou no teu céu. Se
seja feita a tua vontade aqui na terra como aonde? Cada vida para Cristo tem que ter impacto. Cada destino para Cristo tem que ter impacto. Cada família para Cristo tem que ter impacto. Não nasci na minha família para poder passar despercebido. Nasci na minha família para poder deixar o impacto. Nasci na minha geração não para passar despercebido. Nasci na minha geração para poder causar o impacto. Por causa da unção, por causa do destino, por causa do Espírito Santo que estava neles. Hoje não vim pregar os teus diplomas, amado. Não vim pregar porque você é PhD. Não vim pregar porque você nasceu numa família socialmente equilibrada. Vim falar da unção profética. Vim falar do destino profético. Vim falar da missão profética. Vim falar do teu chamado profético. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a mulher Jezabel tinha feito uma coisa. Pegou os profetas, matou. E pegou um grupo, deixou. Ela sabia que esse grupo aqui que estão a ficar, o problema não está em ficar, devem ficar mais aonde? Dentro de uma caixa espiritual, dentro de uma caixa visível que lhes impede de ser aquilo que Deus preparou para ser. O problema, amado, não é de viver. O problema, meu filho, não é de servir. O problema não é de pregar. O problema não é de andar. O problema não é de viver. O problema está em viver na dimensão que o céu preparou para si. Se eu prego, o problema não está em eu carregar a Bíblia, ler versículos, começar a explicar. Não, estou negando isso. Isso não se difere de um teólogo. E a teologia sem poder do Espírito Santo é uma ciência não diferente com a biologia, com a geografia, com a filosofia, com a química, com a história, mano. De viver é viver na dimensão. O problema não é de casar, é ter um casamento na dimensão. O problema não é de trabalhar, é eu trabalhar na dimensão. O problema não é de ter filhos, mas é de ter filhos na dimensão de Samuel. A Penina também tinha filhos, até gingava com seus filhos, mas Ana teve filhos na dimensão. O assunto não é de ter igreja, porque tu também pode criar um fã-clube. O assunto é ter igreja na dimensão. Não estamos a servir para ter seguidores, amado. Porque mesmo os mundanos têm seguidores. Há pessoas que estão a desviar almas que têm mais seguidores que alguns pastores. A questão não é de ter seguidores, é de ter discípulos. Me dá o melhor do seu homem. Me dá o melhor do seu homem. Me dá o melhor do seu homem, amado. E esses profetas, quando lemos a Bíblia, você vai me perceber. A Bíblia diz que tinha, no meio deles que ficaram em vida, tinha dois grupos ainda. O primeiro era um grupo de 100, que Obadias pegou, guardou quantos? 50. E lhes alimentava com quê? Com pão e água. Eram quantos? 100 profetas. Mas além deles, Deus, quando fala com Elias, está dizendo a Elias que não é tudo, nem você é sozinho. Além desses 100, eu tenho mais quanto? 7.000 que não dobraram os joelhos perante quê? Quer dizer que no geral eram quanto? 7.100 profetas. Agora, quando você lê a Bíblia,
você vai perceber que a história desses profetas acabou só nessas páginas. Você está a perceber isso aí? A história deles acabou só nessas páginas. O único lugar onde a Bíblia contou a história desses profetas é nesses versículos. O único momento onde eles foram manifestados é nesse versículo. Sabe o que está a perceber? Saindo desse versículo, a Bíblia nunca mais falou desses profetas. Eram quanto? Mais de 7.000 que até Deus estava a xingar por causa dele. Deus disse que não, Elias, não te bate cabeça, tenho mais de quanto agora? O que aconteceu com eles? Por que nunca mais esses profetas foram visíveis? Por que nunca mais foram falados? É porque a Bíblia diz: esses profetas estavam em vida, mas estando em vida, foram escondidos nas cavernas. Deixaram eles viver, mas assim a viver, foram colocados na sua vida, num sistema, numa caixa, numa configuração, onde vão viver, mas irão viver sem impacto. Irão viver, mas ninguém terá resultado da sua vida. Irão viver, mas ninguém terá resultado da unção que carrega. Amado, todos eles desapareceram. Ninguém mais foi falado, ninguém mais foi contado. Todos os 7.000 e os 100, todos desapareceram. Se calhar, no meio deles, tinha profetas como Elias, porque Elias era um só. Se calhar, no meio deles, tinha profetas com mais unção do que o profeta Elias. Havia profetas, talvez, que carregavam a graça e o poder 10 vezes mais do que Elias. Se calhar, no meio deles, havia profetas com a capacidade de demonstrar o poder e a unção mais do que Elias. E se nesta manhã estou a trazer essa mensagem, é porque a nossa nação, as nossas famílias estão a passar exatamente a mesma situação. Na altura, Israel estava numa configuração no meio de qual estavam à espera de um avivamento. O povo de Israel estava à espera de um avivamento, de uma manifestação espiritual muito alta. E no meio dessa situação, é naquela configuração que Deus estava a preparar um grupo para poder vir manifestar o seu poder no Israel. É naquele mesmo instante que Satanás levanta Jezabel para matar alguns, deixar os outros vivos, lhes travar, lhes colocar numa situação que lhes impede de viver a manifestação da promessa de Deus. E Moçambique está nessa fase. Nós estamos numa fase de gravidez espiritual, onde a nação está à espera de um avivamento espiritual. Muitas famílias estão aqui, onde estão à espera da manifestação de certas promessas divinas. Mas o que está a acontecer? O espírito de Jezabel está a operar em duas dimensões. O espírito de Jezabel está a atacar destinos. E a primeira coisa que Jezabel faz, ela mata. Jezabel matou os profetas de Deus. Não eram de Satanás, eram profetas de Deus, mas morreram. Quantas famílias estão aqui? Perderam pessoas que Deus havia mandado para serem precursores, para serem caminhos de livramento das suas famílias. Fora numa casa, cheguei lá,
Quando entro, foi exatamente o que aconteceu com o profeta Samuel, quando ia na casa de Quis para ungir o rei Davi. Chego lá, o Senhor começa a me apresentar um filho dele drogado. Mas no espírito, quando olhei o filho, era a estrela maior da família. Era o homem de Deus da família. Era a pessoa que Deus havia programado para levantar o nome desta família. Jezabel, quando entra numa família, quando entra numa nação, a primeira coisa que faz é o quê? Mata a cabeça. Tira a cabeça. Destrói a cabeça. Tira o motor. Desmonta o motor. Acaba com o motor. E deixa a família sem posição. E se Jezabel não matar, deixa viver. E aos que ficaram vivos, vos coloca numa rede, vos coloca numa configuração, vos coloca numa caixa, onde ninguém morreu, estão em vida, mas impedidos de viver aquilo que Deus programou para vocês. Onde você vê pessoas, servem, mas não chegam onde Deus quer. Trabalham, mas não chegam onde Deus quer. Pessoas que vivem não conseguem alcançar a felicidade. Aonde Jezabel entra enquanto casamento, destrói. Mas os outros, Jezabel lhes deixa dentro de casamento, só que tira a essência do relacionamento. Há igrejas que Jezabel desmontou. Há igreja que deixou, mas tirou a essência da igreja. Será que a tua família tem a essência da família? Será que sente o gosto de alguém que está a trabalhar? O espírito de Jezabel mata. E se não matar, deixa. Mas deixa-te numa caverna, onde vai vivendo e vai sofrendo, vai vivendo e vai se apagando, vai vivendo e vai repetindo as coisas erradas. A unção estava nos profetas, Deus estava com os profetas, mas nenhum deles conseguiu criar impacto no seu destino. Olha na tua família, para poder entender se atua o espírito de Jezabel. Olha nas pessoas que carregam uma estrela, as pessoas que carregam alguma coisa. Qual é a finalidade deles? Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa que meu Deus derrame o seu fogo em todo lugar onde foi decidido a tua morte. Estou jeito de receber mesmo, tá? Mas eu estou a sair daqui, vocês estão a dormir. Sai, posso falar com alguém aqui? Onde está o meu povo aqui? Onde está o meu povo aqui? Estou a dizer, em qualquer lugar onde estás a montar planos de derramar o teu sangue, sangue dos teus filhos, sangue do teu trabalho, sangue do teu chamado, sangue do teu ministério, sangue da tua unção, que meu Deus desce naquele lugar. Aleluia. Jezabel, ou ela mata ou ela bloqueia. Se não te mata, te deixa viver, mas faz o quê? Te bloqueia. Com a tua unção vai te bloquear. Você está a imaginar pessoas que a Bíblia reconhece seus ministérios proféticos. Não é o bairro que lhe chama de profetas. A Bíblia diz que eram o quê? Profetas. Deus disse a Elias eram o quê? Profetas. Mas por mais que eram profetas autênticos, Jezabel fez o quê? Matou seus destinos. Cadê você que nem ora? A
pessoas que só ficaram com anéis, ficaram com filhos, mas tem relacionamento bem parecido com lixo. Só ficaram com título, mas o ministério já está lá no fundo. Só ficou com trabalho, vai trabalhar, mas humilhação que passa lá no trabalho, vontade de abandonar, não lhe falta. Só está com fôlego, mas ela mesma sabe, quando anda, quando fica sozinho, quando se olha no espelho, até diz que nenhum homem me quer, nenhum lugar me quer, nem a minha própria família, ninguém me quer, nem a pessoa que eu ajudei, ninguém me quer. Se ela não te mata, ela te desmonta. Se ela não te mata, ela te bloqueia. Se ela não te mata, ela te apaga. Pessoas que servem Deus apagados, ninguém lhes olha. Pessoas que trabalham arduamente. Eu estou nessa empresa. Pessoas que me encontraram estão a subir. Eu que estou aqui, até os que eu ensinei, miúdos que eu ensinei a trabalhar, começam a me chefiar. Jezabel, se não te matar, vai te apagar. Aleluia, 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 aleluia. O espírito de Jezabel é alérgico com a missão e o destino profético. O espírito de Jezabel é alérgico com pessoas que carregam a luz de Deus, que carregam a estrela de Deus, que carregam a missão de Deus. E se este ano é teu ano profético, se este ano é teu ano de brilhar, tem que saber que Jezabel está alérgica. O espírito de Jezabel está alérgico. E neste momento vamos derrubar essa força do inferno. Vamos derrubar esse altar do inferno. Vamos derrubar esse poder do inferno. 3 pontos. Rapidamente quero acrescentar. Em tempo de Moisés, o espírito de Jezabel atuou. Ela mata. Se te deixa viver, te bloqueia. Quando nasce o bebê Moisés, logo levanta-se o decreto de começar a fazer o quê? A matar a criança. Era o quê? Espírito de Jezabel, que percebeu a missão que o menino carregava. Não conseguiram matar Moisés. O que fizeram? Carregaram Moisés, foram lhe deixar na casa de Faraó. Quer dizer que deixaram Moisés viver, mas lhe colocaram numa casa que possa confundir o seu destino. Não conseguimos lhe matar, vamos lhe deixar viver, mas tem que viver numa situação, numa condição que lhe impede de cumprir a missão que ele tem. O espírito de Jezabel operou também no tempo de profeta Jeremias. No tempo de profeta Jeremias, Uri profetizou, lhe mataram. Calaram a voz do profeta Uri. Mas no tempo de Jeremias, quando ele anuncia na mesma extensão, o que fizeram? Prenderam Jeremias. Deixaram-lhe vivo, não lhe mataram, mas numa cadeia, impedido de fazer o quê? De realizar a sua missão. Quando Jesus Cristo nasce, o mesmo Espírito veio a operar. Procurou matar um menino. Fizeram o quê? Mataram todas as crianças, à busca da estrela maior que acabava de nascer. E aí os pais do bebê Jesus tiveram que carregar Jesus e se refugiar na África, no Egito. Ali, na esperança de que a missão dele é no Israel. E se ele for no Egito, a questão não é de ser chamado, mas tem que saber que no chamado há o local da tua missão. E o Egito não era o local. Então ele vai ficar sem impacto. O mesmo espírito de Jezabel operou ainda mais no tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos, após de Cristo, o que acontece? Judas morre, prende a Pedro. O mesmo espírito opera na parábola das sementes. A semente que é a palavra. A Bíblia explica que quando o semeador deita as sementes,
Umas sementes caem, aparece o corvo, o pássaro, come as sementes, quer dizer, a semente morre. Mas noutra terra, a semente não foi comida. A semente caiu na terra. Só que a terra tinha espinhos. Quer dizer que a semente vive, mas vive numa configuração que faz o quê? Lhe impede de se desenvolver.